empréstimo consignado para a CLT. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a advogada Jeane Figueiredo. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Obrigada, Luciana. Prazer estar aqui novamente. Jeane, explica para a gente, empréstimo consignado para a CLT, quem tem direito? Então, esse empréstimo consignado CLT é uma nova modalidade de crédito voltado para o trabalhador formal. Quem tem direito a esse empréstimo CLT? Qualquer trabalhador formal, qualquer trabalhador que tenha carteira assinada, voltado para empregadas domésticas, trabalhador rural, empregado formal do MEI, né? Essa aí foi uma novidade que incluíram aí os empregados formais do MEI. Então, é voltado para esse núcleo de pessoas. É um empréstimo com juros mais baixos, Jeane? Teoricamente, sim. É para ser um empréstimo com juros mais em conta do que um empréstimo pessoal ou do que um CDC ou cheque especial. Diante, né, das garantias que o trabalhador vai fornecer para o banco, faz com que esse empréstimo tende a ser mais baixo do que os demais empréstimos. O que esse trabalhador precisa ficar de olho na hora de pegar esse empréstimo? Então, o trabalhador, para ter acesso a esse empréstimo consignado CLT, é necessário que ele baixe o aplicativo da carteira de trabalho digital e tudo é feito por lá. Ele entra no aplicativo, coloca suas informações pessoais. Se ele tiver habilitado como trabalhador formal, ele já vai ter essa notificação dizendo que ele é permitido fazer essa modalidade de empréstimo e com isso, com 24 horas, os bancos, ele faz uma simulação e com 24 horas os bancos começam a ofertar propostas de empréstimos consignados CLT para esse trabalhador, na qual ele tem que avaliar ali os juros, né, de um banco para o outro, a quantidade de parcelas e, ao final, o montante total que ele vai pagar. Então, a melhor maneira dele averiguar qual desses bancos fornece um juros menor é através do valor total, né, do empréstimo e a quantidade de parcelas. Esse trabalhador pode pegar um empréstimo de qualquer valor, tem um valor limite? Como é que vai funcionar isso? Então, esse empréstimo consignado CLT pode comprometer até 35% do valor do salário desse trabalhador. Então, tem um limite né, proporcional ao salário dele. Então, o máximo que pode comprometer essa renda desse trabalhador é 35%. No caso, então, ele entraria num site, colocaria esses dados e aí ele receberia, então, as propostas, é isso? Isso. Ele baixa o aplicativo da carteira digital, carteira de trabalho digital, faz suas inscrições ali, né, com o Gov e aí faz a simulação e os bancos começam a ofertar em 24 horas ali a possibilidade desse empréstimo e verificar qual desses juros fica mais em conta. Então, já uma forma mais fácil, né, doutora, de conseguir. Isso. Uma das vantagens desse empréstimo é a praticidade, né? Então, uma das vantagens é a praticidade de você poder, ali na palma de sua mão, tentar verificar e analisar as possibilidades de empréstimo de cada banco, né? Fazer a simulação. Outra facilidade é os juros, que tem de ser uns juros mais em conta do que os demais empréstimos, até por conta da garantia. E o que acontece? Fiz o empréstimo, fui demitida. Antes de pagar, antes de quitar, o que vai acontecer? Então, em razão dessa garantia, e quais seriam essas garantias que o trabalhador oferta para os bancos? No caso de perda, né, do emprego, esse banco ele pode utilizar aí para poder estar quitando esse empréstimo 10% do FGTS ou 100% da multa rescisória. Então, essas são as garantias que o empregado, o trabalhador, oferta para o banco para poder conseguir esse empréstimo com os juros mais baixos. E se mesmo assim, doutora, mesmo pagando os 10% e a multa, eu continuar devendo, o que acontece? Então, nessa hipótese aí, o trabalhador vai ter que procurar o banco e tentar renegociar com esse banco. Então, ele fez um empréstimo,
foi demitido posteriormente. Então, o banco pode estar quitando essa dívida com o banco através dos 10% da multa do FGTS, né, através do FGTS, ou 100% da multa rescisória. E se mesmo assim ainda ficar um residual a ser pago, esse trabalhador ele procura o banco e tenta renegociar de acordo com as possibilidades, né, com esse banco, e se ele porventura conseguir um outro emprego, esse novo empregador pode estar ajustando aí para poder fazer o consignado em folha, né, para quitar totalmente o empréstimo. O importante é que esse empregado tenha que ficar atento para não cair, né, nisso daí, né? Tem que pensar, fazer tudo direitinho, os planos, os planejamentos, para não ter problema na frente, né? Justamente, até porque assim, a facilidade do crédito é um ponto positivo, no entanto, um dos pontos negativos é o superendividamento. Facilita para o superendividamento. Então, esse trabalhador CLT, ele precisa analisar, né, os riscos a longo prazo desse empréstimo, levando em consideração a sua subsistência, né, a conta de água, de luz, de aluguel. Então, tem uma despesa fixa que tem que ponderar com o empréstimo. Queria muito agradecer a sua participação. Obrigada, Luciane. Muito importante esclarecer sobre esse assunto, né? Certeza, e é uma novidade, realmente precisa.